Então vamos lá, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Sacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com as vestes brancas segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite. Em seu santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? E eu creio que até aqui, com a sua leitura do Apocalipse até aqui, até agora, com aquilo que a gente já estudou, conforme você vai andando aqui, você já consegue identificar algumas coisas do que Jesus está falando e algumas alusões ao passado, que já foram estudadas, e se você já leu o Apocalipse todo, algumas alusões ao que já foi, ou que vai ser dito lá na frente. Aí você começa a ver que existe um padrão, e não tem como fugir desse padrão. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, versículo 4, antes de entrar em qualquer coisa, só para vocês, porque depois vocês podem voltar para casa e olhar isso de novo e falar. Então, no versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados, 144.000. Agora, pula comigo para mim rapidinho em Apocalipse capítulo 14. Dá uma viradinha de folha aí, você vai chegar em Apocalipse 14. 14, versículo 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele
144 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Onde que você viu isso em Apocalipse, antes do capítulo 14? No começo. Acabamos de ver no capítulo 7. Também, mas no começo tá lá. Então, exatamente, aí você vê lá atrás, ao vencedor, aí ele dá ao vencedor, o que vai ser escrito no vencedor? O nome dele e o nome do meu pai. Lembra da coluna que eu usei como o exemplo? Eu falei da coluna, que o nome da pessoa era escrito na coluna e etc. E ele, marca de propriedade, você já viu isso lá para trás. Agora você está vendo isso aqui de novo no capítulo 7. Jesus está pegando as promessas que ele já deu às igrejas e aplicando elas aqui agora. Mas aí você vê os 144 mil. Quem são os 144 mil? Porque a gente vai ter que chegar a responder essa pergunta. Aí você vai vendo como que eu interpreto esses 144 mil. Aí você vê, mas essa aqui não é a única passagem de Apocalipse que fala dos 144 mil. Porque a maioria das pessoas que interpretam esse texto, parece que elas ignoram que o texto em outro lugar, o Apocalipse em outro lugar, está falando do mesmo grupo. Então, você está vendo a impossibilidade de você interpretar Apocalipse de uma maneira cronológica e sequencial? Porque outras passagens lá na frente, mais uma vez no capítulo 14 aqui, que ele está falando das trombetas, você vai encontrar a mesma fala, os mesmos elementos dos selos. Então, tem dois tipos diferentes de 144 mil? Tem duas voltas de Jesus, porque Jesus vai... o céu, os elementos vão se desfazer, o universo vai se desfazer também aqui nas trombetas. Então vai acontecer isso de novo, outra vez? Como que funciona isso? Eu quero mostrar para vocês como que é implausível a gente tentar ler Apocalipse de qualquer outro jeito. Não tem condição. Não tem como você interpretar, você não tem como... Aí é que você vai aparecer com um monte de tipo de interpretação doida. Por quê? Porque aí você tem que trazer alguma coisa doida mesmo, porque você não está interpretando corretamente. Aí você tem que você tem que trazer essas interpretações. Significa isso, significa aquilo, significa isso. Por quê? Porque você tem que dar um jeito de encaixar isso cronologicamente. Aí você vai ficar tentando achar eventos na história para, isso aqui, tá vendo? E aqui, por exemplo, no versículo 14, ele fala, respondi, Senhor, tu o sabes. E ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação. Ele está falando de onde está vindo. Então, isso aqui é de tal lugar. Não, ele está falando de onde está vindo, da grande tribulação. Ela não aconteceu ainda. Então, só um parênteses aqui em tudo que a gente vai conversar, mas... Então, a gente chegou nesse capítulo 7. E o capítulo 7, ele é uma pausa. Ele é uma pausa. Ele não é a continuação do capítulo 6. Ele é uma pausa. Por que ele é uma pausa? Porque ele vai explicar o que está acontecendo, ou antes de acontecer, no capítulo 6. Porque se você se lembra do capítulo 6, eu sei que sua Bíblia está aberta, você vai ver aí no capítulo 6, como que acaba o capítulo 6. Como que acabou a semana passada? Acabou assim... Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportá-la? Então, o capítulo 6 acaba com uma pergunta. Mas antes dele acabar com uma pergunta, lembre-se que tudo isso aqui que está acontecendo... Todo esse julgamento que está acontecendo no final do capítulo 6 é uma resposta já a uma oração de quem? Dos santos debaixo do altar de Deus. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E aí o que ele fala no capítulo 6? Até que o número dos seus conservos e irmãos sejam mortos como vocês foram. E aí vem o finalzinho do capítulo 6, que é uma resposta à oração dos santos. Deus está julgando. E então começa o capítulo 7. Então, nesse sentido, o capítulo 7 é uma resposta a essa pergunta aqui, do versículo 17. Quem pode permanecer diante da ira do Cordeiro?
Essa é a pergunta que o capítulo 7 vai responder. Quem pode ficar de pé no dia da ira? Quem pode suportar o dia da ira? Essa é a pergunta do capítulo 7, que ele está respondendo. E a resposta do capítulo 7 é essa: os eleitos de Deus, os santos de Deus, só eles podem suportar o dia da ira, porque o Senhor os guardará da sua ira. Esses são os 144 mil? Exatamente. Que a gente vai chegar na identidade deles lá daqui a pouco. Então, você vai perceber, lembra disso, os padrões se repetem no livro do Apocalipse, do capítulo 6 e do capítulo 16. Porque você vai ver outras pausas. Você vai ver as trombetas, vão ser as pragas, as trombetas, e vai ter outra pausa ali. E essas pausas, então, elas servem assim. Porque a pergunta que está acontecendo aqui no capítulo 6, por exemplo, e cadê os santos? Eles todos morreram? Como é que é? O que está acontecendo com a igreja? Aí, João está respondendo essa pergunta, ou Jesus está respondendo essa pergunta através de João. O que está acontecendo com a igreja? Então, ele pausa a cena, ele descreveu todo o julgamento, os steps, o que vai acontecer, os passos. Eu tenho uma mania, a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente tem essa mania de ficar misturando inglês com português. Os passos sequenciais, vem então todo aquilo que a gente falou na semana passada, dos cavaleiros, nas últimas 3 semanas, aliás, né? Da conquista que causa guerra, que causa fome, que causa morte. Então a gente está vendo aquela sequência de destruição, aí isso tudo vai trazer morte para os santos, os santos vão ser perseguidos e mortos por causa disso. Eles clamam a Deus, Deus, até quando? O Senhor não vai julgar eles? Então vem o julgamento, Deus vem destruir todo o universo. E aí, ele pausa agora aqui para explicar alguma coisa. Ele deu essa sequência, agora ele, mas espera aí que eu tenho que explicar o que está acontecendo. Eu estava hoje escrevendo e veio esse exemplo na minha cabeça com relação a essas sequências, né? Os 7 selos, os 7 trombetas, as 7 taças. E um exemplo que me veio, você já viu aqueles filmes que passam 3 histórias ao mesmo tempo de pessoas e como aquelas histórias se interagem, se relacionam? É mais ou menos isso que João está fazendo aqui. Ele está mostrando de ângulos diferentes a mesma história e como toda essa história, porque ele vai falar agora do monstro, daqui a pouco ele vai falar da besta que sai do mar, ele vai falar de Satanás. Aí você fica, mas como que essa história se relaciona com essa? E você fica meio perdido como que essas coisas se relacionam. Aí João vai mostrar isso todo quando você chegar no final de todo o livro. Ele vai mostrar como sabe os filmes, como no final mostra tudo como se encaixa, as vidas daquelas 3 pessoas diferentes e se encaixam, como as histórias. Começa o filme com uma história nada a ver de uma pessoa dirigindo um carro. Depois aparece um cara lá no meio do Iraque, no meio da guerra. Depois aparece uma mãe, uma professora numa sala de aula. Aí no final você entende como todas elas se relacionam. Já assistiu o filme assim? Eu não lembro agora de nenhum exemplo. Se você lembrar de um exemplo desse, você, por favor, me fala de um filme assim. It's called Crash. Crash? Yeah. Eu vou ter que ver qual é esse. Eu não. No mundo, vai? No, like 5 years old, 5, 6 years old. Crash. Mas, It's about like 3 different families and maybe troubles and love and this and that, and in the end. E eles. Tá. Então. It's big steps. It's little changes that happens, and in the end is a big problem, but because of the little steps, nothing Tá. bad Então, Crash. Então, procurar ele em português deve ter. Eu dar uma olhada, quero assistir esse filme, quero ver como que. Mas basicamente é isso. Esse é um bom exemplo para a gente poder entender o livro do Apocalipse. Então, esse é o capítulo da pausa, e ele vai fazer outras pausas, como eu disse. Como, por exemplo, quando ele vai explicar a guerra no céu, Satanás caindo, o anticristo aparecendo, o falso profeta, tudo isso, gente, é uma pausa de João no que ele está descrevendo nas trombetas ali. Ele vai descrevendo, opa, peraí, vou te contar o que aconteceu. Daqui não é diferente. Então,
A pergunta que ele está respondendo é exatamente essa que eu acabei de citar aqui do capítulo 6. Quem pode suportar? Aí só pode suportar o julgamento de Deus os servos de Deus. E aí João faz uma distinção aqui entre quem? Entre os santos e os pecadores. Ele faz essa distinção, aqueles que são de Deus e aqueles que são de Satanás. Não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Não tem um muro, como a gente costuma dizer. Eu estou no muro, eu não decidi ainda. O muro é de Satanás. Mas aí lá no capítulo 3, uma das promessas, se você se lembra, e essa talvez deva ser já uma pergunta que você começa a ter na sua cabeça, né? E você fala assim, mas Rodrigo, você falou no capítulo 3, quando Jesus estava mandando as suas cartas para a igreja, que ele guardaria a sua igreja daquele tempo de tribulação. E pelo que você está falando aí, a igreja está passando, e a igreja, aliás, está sendo morta por esse tempo de tribulação. Como que eu encaixo essas duas coisas? Deus prometeu que Deus guardaria a sua igreja da tribulação? Jesus prometeu nas cartas lá. Guardarei daquele tempo de tribulação. Então João aqui ele mostra como Deus vai guardar. Ele vai guardar, ele prometeu que ele vai guardar, mas João aqui então ele mostra como Deus vai guardar. E aí no versículo 3, ele mostra como que ele vai guardar os seus santos? Selando-os na testa. Eles vão colocar o selo de Deus e eles vão ser guardados da ira de Deus. Deus prometeu que faria isso e ele está fazendo isso. Então as pragas não são para a igreja. O julgamento de Deus não é para a igreja. Tem pergunta, Edna? Esse selo é simbólico ou é visível? Eu vou chegar nesse ponto lá na frente. Então Deus ele vai selar o seu povo, mas eles vão morrer. Sim. É o que está dizendo o texto aqui. Tem algum outro jeito de interpretar isso, gente? O que quer dizer assim? As almas estão debaixo do altar porque foram mortas, porque foram fiéis, testemunhas fiéis, descansam um pouco mais, até que se complete o número daqueles que têm que ser mortos, aqueles que serão mortos. Tem um número específico de pessoas que vão ser mortas por causa do testemunho de Cristo. Aí depois aqui no capítulo 7, no 14, estes são os que vieram da grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação. Então, primeiro, Deus está tirando a sua igreja da tribulação? Eles estão deixando de morrer porque eles são de Deus? Então, eles estão selados, mas eles estão morrendo. Eles foram selados, mas eles estão morrendo. Então, a pergunta é como eles podem ser mortos e protegidos ao mesmo tempo, porque essa é uma pergunta que vai ficar na nossa cabeça. Tá, mas então não faz sentido. Que proteção doida é essa aí de Deus? Eu tenho uma pergunta. E por que ele fica falando dos 12 mil das tribos? Eu vou chegar também nos 144 mil e explicar os 12 mil. Os 12 mil. Eu estou mais fazendo uma introdução a tudo isso aqui para depois explicar os detalhes. Porque se eu chegar só a explicar o detalhe, o que é, e sem dar esse contexto, ele fica meio sem nexo. Talvez. Você tem que falar até 8h30. Então, os santos, nós temos que entender isso. Como que eles são protegidos? Os santos de Deus, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, eles são protegidos como? Eles são protegidos da ira de Deus. Como eu já falei, a ira não é para a igreja. A ira nunca foi para a igreja, a ira não é para a igreja. Eles são protegidos da ira de Deus, mas eles não são protegidos da ira de Satanás. Pergunta, falta. Não, é só um comentário. Lembrei você falando isso, me falhou agora a memória de quem é que falou, mas é uma mulher, o testemunho dela, que ela presa para ser morta. Aí ela fala assim: viva, eu te vencerei. Morta, eu te vencerei ainda mais. Ou seja, é a proteção de Deus que
independente se ela estiver viva, o testemunho do Evangelho vence e morrendo. Exatamente. Então, Eu não entendi o que você falou, não. Protegidos da ira de Deus, mas não protegidos da ira de Satanás? porque Satanás, ele é nosso adversário, ele está irado conosco. E o que ele quer? Matar, roubar e destruir. Ele nos odeia. Ele vai achar que matando a gente ele venceu, né? Então ele odeia o ser humano. Ele odeia o ser humano. Então Deus, ele nos livra da ira. A ira não foi feita para a igreja. Contudo, Deus não está nos guardando de sermos mortos da ira de Satanás. Satanás vai vir contra a igreja, ele vai perseguir a igreja e ele vai matar muitos da igreja. Mas isso seria glorificar Satanás, estaria dando, como se diz? No final Êxodo para Satanás. Ele está agindo. Ele acha? Na verdade, é isso que o livro do Apocalipse mostra. Em todo momento, lembra que eu tenho tentado falar isso? O livro do Apocalipse é esse sair da nossa visão, porque na nossa visão, se você olhar aqui agora, quem está vencendo? Satanás. A gente se olhar agora com olhos humanos, Deus não existe. Satanás está vencendo, a maldade está em todo lugar. Que Deus é esse? Que Deus é amor, soberano, poderoso e não pode lidar com o mal? Porque essa é a pergunta dos ateus, dos filósofos. Então, Deus foi vencido. Se ele existir, ele já foi vencido. O Apocalipse todo é esse livro, de que ele nos chama para olhar da perspectiva de Deus. Não, eles estão sendo mortos, porque eu permiti que eles estejam sendo mortos. Mas eles morrem fiéis a mim, confiando em mim. E no final, quem vai reivindicar ele sou eu. Porque isso aqui, nada disso aqui fica, é tudo destruído. No final, Satanás é julgado. Ele não tem mais poder nenhum. Aliás, lembra que o livro do Apocalipse ele é a soberania de Deus. Tudo que acontece por permissão de Deus. E foi dado, lembra aos cavaleiros, e foi dado a eles a autoridade. Eles não têm autoridade. Quem deu a autoridade? Deus. Quem deu a autoridade de Satanás para matar os santos? Deus. Deus permitiu que ele agisse. Ele não precisa falar, Satanás vai lá e faz isso, ordenar. Ele é Satanás, ele já nos odeia. É só Deus deixar ele fazer o que ele quer fazer. Ele vai nos matar, ele vai nos destruir. Mas, no final, nós vencemos. E aí, esse é o padrão, porque esse é o padrão. Não foi dessa maneira que Jesus venceu. Nós somos chamados para seguir Jesus como ele venceu. Ele venceu como? Sendo submisso ao Pai e morrendo. Mas a morte não deteve. A morte não deteve, ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa história que o Fausto contou, eu conheço ela de uma outra versão, de um outro pregador, e ele fala assim: morte, o quanto mais baixo você me levar, mais alto eu serei glorificado. O que a morte pode fazer com o crente, gente? Nada. Ela não tem poder nenhum sobre nós. A morte foi vencida. Isso que quer dizer a morte foi vencida. Onde está a morte, o seu poder de ferir? Onde está a morte, o seu aguilhão? Foram destruídos na cruz. Fala, Fausto. Baseado nessa sequência que você fala, né, no capítulo, nós estamos vendo aqui que os santos vão ser perseguidos e mortos. O capítulo 3, verso 7, não vou chegar lá ainda, só para poder... Faz assim: também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes autoridade sobre toda a tribo, povo e nação. Exatamente. Ou seja, a autoridade que os Satanás têm para vencer. Que é um paralelo dessa passagem aqui. Lembra que o antigo... Tem que estar nesse contexto. Exatamente. Exatamente, ele está vivendo isso. Mas esse aqui está falando de uns... Autoridade no mundo todo. Ele está falando de um homem bem específico. Esse aqui, lembra que eu sempre tento falar assim, são padrões que nós vivemos e vemos repetindo através da história, mas vai chegar o final, aquele que é o ápice de toda a maldade, que vai culminar nisso aqui tudo. Nós temos visto toda aquela sequência de conquista, guerra, fome e morte. A história da humanidade é essa história. Mas existe um momento na história, que são os últimos dias, é por isso que é chamado de grande tribulação, porque Jesus disse, nunca houve uma tribulação dessa, nunca houve na história do ser humano, na história da terra, como vai ser essa tribulação. Então, essa tribulação, a igreja passa, você não tem base bíblica para falar que ela não passa. Então,
a pergunta então é essa: como que Deus protege e eles são mortos? Como que Deus protege e eles são mortos? Lembra que lembra das pragas do Egito, no Êxodo? O que está acontecendo ali? As pragas atingem os egípcios. Quem é salvo? Quem é poupado nas pragas? O povo. Mas o povo é poupado da ira de Faraó? Eles continuam passando pela ira de Faraó. Eles continuam sendo mortos, perseguidos. Mas no final, Deus ele vem e arranca-os de lá. E o que ele faz com o Faraó? Ele destrói Faraó e todo o seu exército. Gente, aquilo ali é um símbolo do que Jesus fez, mas disso que ele está agora trazendo no final. Quem é o exemplo, ou quem é o tipo, a tipificação de Faraó? Quem ele está representando? Satanás. Satanás, Faraó é a representação de Satanás no Êxodo. Assim como nós temos ali Cordeiro, que representa Cristo, nós temos, é uma simbologia, toda a Bíblia, a gente está olhando ali para símbolos. Assim como Deus destruiu o Faraó e todo o seu exército, ele vai destruir Satanás e todo o seu exército. Assim como ele trouxe grande livramento do povo de Israel, tirando eles do cativeiro, tirando eles da morte, passando por toda aquela tribulação e juízo, eles passaram por tudo aquilo, Deus os guardou. Essa é a história da igreja. Aquilo ali é um símbolo da igreja, gente. Aquilo que Jesus fez é aquilo que nós passaremos no final. Então é isso. Então, esse é o exemplo. Eles são guardados? Eles são guardados. Eles são guardados da ira, porque a ira não foi feita para eles, mas eles não são guardados de Satanás. Lembre-se do quê? Das palavras de Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus. Qual é a palavra de Jesus? Não temam quem pode matar o corpo. Não temam aquele que pode matar o corpo de vocês. Lembram disso? Você vai achar isso lá em Mateus 10. Não temam quem pode matar o corpo de vocês. Temam quem? Temam a Deus, porque pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Então o que Jesus está falando? Vocês vão morrer. Mas vocês não têm que ter medo de quem pode matar o corpo de vocês. Por quê? Porque a morte foi vencida. A morte não pode fazer nada com o crente. Nós já passamos tudo isso. Ele carregou a nossa morte. Nós seremos glorificados como Ele está. Então, ele também continua e fala em João: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, a vós outros. Então, que história é essa? Nós seremos arrebatados, nós não passaremos pela tribulação, por perseguição. O que está acontecendo? Como é que fala? É uma lenda. Então, o que mais a gente está vendo aqui no livro? Qual que são as advertências de Jesus para a sua igreja? Vocês vão passar, mas fiquem firmes. Fiquem firmes, porque eu tenho a coroa da vida para dar para vocês. Então não tenham medo. Aí a gente tem que lembrar de todo o ensino de Jesus. Não tenham medo de quem vai matar vocês, quem vai julgar vocês, porque aquele que pode realmente julgar vocês, ele absolveu vocês há 2000 anos atrás, na cruz de Cristo. E se eles perseguiram o nosso Senhor, nós não somos maiores que Jesus, nós seremos perseguidos. Gente, a teologia do Novo Testamento é uma teologia, se você não percebeu isso ainda, é uma teologia de perseguição. A promessa do Novo Testamento é: vocês vão vir até mim e vocês serão perseguidos. A promessa é: toma a sua cruz e me segue. Essa é a promessa do Novo Testamento, mas no final, Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Então, Jesus venceu através da sua obediência até a morte. E como isso é significativo para a gente? Aliás, é significativo dentro do livro do Apocalipse, porque o título mais usado de Jesus no livro do Apocalipse, qual é? Qual é o título mais usado de Jesus dentro do Apocalipse? Como ele é mais chamado, mais usado, o termo que é mais usado para se referir a Cristo dentro do livro do Apocalipse? O Cordeiro. Por que é o Cordeiro e não o leão? Por que vocês acham que é o Cordeiro? Porque essa é a maneira que Jesus vence, através da sua submissão e morte. Nós fomos chamados para vencer como ele venceu, através da nossa obediência e submissão a Deus. Inclusive, quando fomos forçados até a morte.
mas a morte não pode nos segurar, porque ele venceu, nós também venceremos. Então nosso chamado é para seguir o Cordeiro como ele. Aliás, no capítulo 14, que eu acabei de ler um pedacinho, os 144 mil seguiam o Cordeiro por onde ele ia. Por quê? O que ele está querendo dizer com aquilo? Ele está querendo dizer o seguinte: nós somos chamados para vencer e para viver como ele. Ele é o nosso exemplo. Então esse evangelho aí triunfalista, que é a raiz de todo o nosso problema de não entender o que é o evangelho. Então, lembre-se de uma coisa: como que eu vou conciliar essas duas coisas? Deus proteger e Deus permitir a morte. Lembre-se disso. Deus, ele não está preocupado com a sua vida e com a sua alegria aqui e agora. Deus está preocupado com a sua eternidade. Deus está preocupado, na linguagem do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, em te transformar à imagem de Cristo. Deus não está preocupado com se a sua carteira está cheia hoje e agora, se você tem o que você quer, se a sua casa é uma casa grande. Ele não está preocupado com isso. Ele pode dar todas essas coisas? Ele pode, porque ele é Deus e ele ama abençoar os seus filhos. E aliás, nós temos muito mais do que nós precisamos. Ele já tem feito isso nas nossas vidas. Nunca vi um justo, mas legal. Então ele sustenta a gente, ele guarda a gente, ele faz mesmo isso, ele sustenta o justo. Mas a gente tem que entender uma coisa: qual que é a preocupação de Deus? E essa foi a nossa oração hoje. Qual que é a preocupação de Deus? É que nós o conheçamos, é que ele venha nos transformar, que a nossa vida com ele seja uma vida sólida, porque tudo isso aqui vai passar. Então, essa ideia de escapar dos sofrimentos nasce desse evangelho triunfalista da prosperidade. Por que as pessoas não aceitam ou amam a ideia de ser do arrebatamento? A igreja não passa pelo arrebatamento. Por quê? Porque nós odiamos a ideia de sofrer. Nós não queremos um evangelho que traga sofrimento, nós não queremos um evangelho que traga renúncia, nós não queremos nada disso. Nós não queremos ter que buscar o Senhor em oração, nós queremos um evangelho miojo, pronto. E nós queremos esse evangelho que dá tudo de fácil, de mão beijada, que eu não preciso orar, que eu não preciso buscar, que eu não preciso me sacrificar, que eu não preciso de nada. Eu preciso o quê? Deus, eu determino. Você não determina nem o seu cachorro, você quer determinar Deus? Estou mentindo, Fausto? Estou falando de Fausto porque o Fausto tem cachorro. Ou porque ele determina. Eu pergunto para ele se ele determina o cachorro. E você entende isso? Então, essa ideia de nós não passarmos por sofrimentos, essa ideia de, não, Deus não pode permitir que os seus santos morram. É uma ideia dessa ideia desse evangelho triunfalista, que o evangelho é aquilo que Deus te dá aqui e agora. Bênção na sua vida é medida como? Pelo tamanho da sua casa, pela sua conta bancária e o carro que você tem. Aí eu vou medir bênção. Só que bênção é ter Cristo. Então essas dificuldades que a gente tem, gente, de encarar o evangelho e ler o Novo Testamento, nascem dessa nossa dificuldade, desse evangelho triunfalista que tem sido pregado. Aí a gente tem problemas com sofrimentos, tem problema com o problema do mal, que ninguém aceita isso. Aí a pessoa tem uma decepção na igreja, deixa a igreja. Por quê? Porque eu quero o evangelho que resolva todos os meus problemas. Se Deus não pode resolver os meus problemas aqui agora, Deus não serve para nada. Então, para que eu estou na igreja? Aí eu vou embora. Então, é por isso que a igreja está passando e está apavorada com essa ideia de sofrimento. É por isso que todo mundo quer aceitar uma ideia de, não, ninguém passa pela tribulação. Fala isso para os nossos irmãos agora no Oriente Médio. Na China, na Coreia, em todos aqueles lugares. No Afeganistão. Fala isso para eles. Ah, a igreja não passa? O que eu estou passando aqui? Então é o quê? Férias? E aí, se você quer pesquisar alguns outros textos, eu só coloquei alguns outros exemplos aí de textos que falam sobre o sofrimento e o nosso chamado. Aí você vai achar isso em Romanos 5, 8, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, e vai embora a lista. Vai embora a lista. De textos que falam sobre o quê? A questão da teologia do sofrimento. Nós fomos chamados, gente. E essa é a nossa promessa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém?
Então, os santos, eles não devem temer. Os santos, eles não devem temer. Por que eles não devem temer? Em primeiro lugar, eles não devem temer o juízo de Deus, porque Deus os ama em Cristo. O juízo não é para eles. Jesus veio para nos trazer reconciliação com o Pai. E eles não sofrerão, então, esses juízos de Deus. Em segundo lugar, por que eles não podem, eles não devem temer? Eles não devem temer em face da morte, porque eles estarão com o Senhor para sempre. Em outras palavras, eles não devem temer em face da morte, por quê? Porque a morte não pode fazer nada com a gente. Ela foi vencida. Então eles não podem ter, eles não precisam temer a ira de Deus, porque nós não temos ira, nós somos amados do Senhor. Em segundo lugar, nós não precisamos temer a morte, porque a morte já foi vencida, foi tragada pela vida. Em terceiro lugar, eles não precisam temer, porque Deus vai sustentá-los durante as tribulações. Não são eles, gente, não somos nós que vamos segurar na mão de Deus, porque o nosso medo na tribulação é esse. Para aqueles que são fiéis, aqueles que entenderam toda essa teologia do sofrimento, a gente vai passar mesmo, Rodrigo. Mas sabe qual é o meu grande medo na tribulação, Rodrigo? É esse, que eu vou negar a minha fé, que eu não vou conseguir suportar a pressão. Eu não vou conseguir, Rodrigo, eu sei, eu sou fraco. Mas não foi você que se salvou. Não foi você que fez a obra da salvação na sua vida. E não é você que garante que você vai perseverar até o final. Sabe por que você vai chegar lá, mesmo se for como um mártir da igreja? É porque Ele vai te sustentar até o final. Ele vai estar com você. Quem vai dar força espiritual, quem vai te sustentar para você passar pela tribulação e morrer, se for necessário, se você for um eleito a morrer, é Ele, é o Espírito Santo que vai te sustentar. Então você não tem que ficar se preocupando. Lembra da palavra de Jesus? Não se preocupem quando vocês forem arrastados para tribunais, o que vocês vão dizer diante deles. Porque naquela hora o Espírito Santo vai ensiná-los o que vocês têm que falar. Não é nosso trabalho, gente. A gente vai passar, Deus falou que vai guardar. Então, como assim que Ele vai guardar? Deus ele vai nos guardar no meio da tribulação, a nós negarmos a nossa fé. Ele não vai permitir isso. Nós vamos ser fiéis, mesmo em face da morte. Porque a gente é super crente? Não. Porque o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo vai nos manter fiéis até o final. Então é isso que Ele está prometendo aqui. Ele não está prometendo que Ele vai nos guardar tirando da tribulação. Ele vai nos guardar na tribulação. Como Ele faz isso? Nos dando capacidade. E aí o mundo vai ver como nós respondemos à tribulação, porque foi isso que sempre conquistou o mundo. Desde o primeiro século, o sangue do Marte é a semente da igreja, a famosa frase de Tertuliano. Como que a igreja conquistava no primeiro século? Eles eram mortos, e eles eram mortos com convicção. E aquilo atraía. Como que eles podem estar nessa paz no meio desses sofrimentos? Aquilo atraía os olhos do mundo. Eles tinham a paz que ninguém mais tinha. Então, por que Deus nos deixa passar por meio de provações, tentações, sofrimento e morte? Mas parece que, foi o comentário da Edna agora há pouco, parece que Satanás está vencendo, então Satanás está triunfando. Não. Quando nós passamos pelo meio da morte, que é o terror de todo ser humano, como que nós encaramos a morte? Vem. Porque ela já foi vencida, e nós passamos com confiança, nós passamos com perseverança, nós testificamos que nós somos de Deus. É aí que o mundo é impactado pelo nosso testemunho. Então, em vez de glorificar, em vez dele ganhar glória, quem que ganha glória? Deus, através da nossa morte. Entende como isso é maravilhoso? Satanás, ele quer fazer, não, agora eu estou vencendo. Não, você não está vencendo. É tudo ao contrário. Eu venci Jesus, eu matei Jesus. Não. Porque 3 dias depois ele ressuscita. Eu matei esses crentes todos. Não. Porque agora eles estão debaixo do altar de Deus junto com o Senhor. E aliás, as pessoas que viram-os morrer agora se converteram porque eles querem a paz que eles têm. E eles querem o Deus que eles têm. Então Satanás pensa que ele está ganhando, ele nunca ganhou. Está tudo debaixo da mão do Senhor. Então a conclusão, eles podem passar por qualquer sofrimento com esperança. Se a gente entender isso, gente, se isso aqui não mudar a sua história, a sua perspectiva com relação ao sofrimento na sua vida, nada mais muda. Nada mais. Por que eu não temo? Eu não tenho por que temer.
porque o juízo de Deus já passou, eu já fui, eu sou amado dele. Por que eu não devo temer? Por que eu não devo temer? Porque o Senhor, porque eu estarei com ele para sempre, a morte já foi vencida. Por que eu não devo temer? Porque não tem nada que a morte possa fazer comigo. Fausto. Isso lembrando daquelas palavras de Jesus que fala assim, que aqueles que o Pai me deu, eles perderam. Então, se a gente descansar nisso. Exatamente. Não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi a vós outros. Você nunca escolheu Deus, é Ele que te sustentou até hoje, Ele vai continuar te sustentando. Bom, eu ia entrar no versículo 1, eu não vou entrar no versículo 1. Versículo 1. Essa foi a introdução do nosso texto. Então, a gente continua. Conclusão nenhuma a gente fez. Eu percebi. Bom, quando eu falei que eu pensei que eu não ia acabar o texto, eu pensei que apenas o 1 eu conseguia, mas enfim. Então, a gente continua, Deus abençoe vocês, e a gente continua Chega estudando. lá, Luciano.